A travessia começa em silêncio, mas existe uma noite em que o silêncio deixa de ser ausência de ruído e se torna presença. Você está deitado, o quarto está escuro, a cidade dorme, a casa respira devagar, mas você não. Há algo acordado dentro de você. Não é apenas insônia, não é apenas preocupação, é consciência. É como se a vida estivesse chamando o seu nome, sem fazer barulho. No último domingo, falamos sobre a travessia invisível. Aquele processo que começa dentro, antes de qualquer mudança aparecer por fora. Mas existe um ponto de travessia em que ela deixa de ser reflexão e se transforma em decisão. E essa decisão quase nunca nasce no meio do dia. Ela nasce de madrugada, quando não há aplauso, quando não há distração, quando você não pode mais se enganar. Você começa a pensar na própria vida com uma honestidade que dói. Rever escolhas feitas por medo, rever silêncios mantidos por conveniência, rever caminhos que seguiu apenas porque eram seguros. E uma pergunta começa a crescer. Se nada mudar, eu vou continuar sendo fiel a mim mesmo? Essa pergunta não acusa, ela revela. E revelar exige coragem. A noite em que você se torna o seu próprio tribunal, sem advogado, sem justificativa emocional, sem narrativa confortável, apenas você e a verdade. E a verdade é simples e por isso mesmo difícil. Você já não é mais o mesmo. E permanecer como se fosse começa a parecer traição. Alguns chamam esse momento de oração. Outros chamam de intuição. Outros apenas sentem um peso no peito que não sabem explicar. Mas existe um instante em que você conversa com algo maior, ou talvez com a parte mais íntegra de quem você é. E você escuta, não uma voz audível, não uma voz audível, mas uma direção silenciosa. E direção muda tudo. Direção muda tudo. Porque quando você enxerga a direção, não pode mais fingir que não ouviu, não pode. E é aí que o tempo começa a ganhar outro significado. Você começa a perceber que não está apenas vivendo dias, está construindo anos. Cada decisão que você adia também constrói futuro. Sim, constrói. Cada medo que você alimenta também molda quem você será. Sim, também. Há uma responsabilidade silenciosa em continuar exatamente como está. Porque permanecer também é plantar. Plantar repetição, plantar conformidade, plantar uma versão sua que talvez nunca tenha sido a mais inteira. E isso começa a pesar. Não como culpa, mas como consciência. Você percebe que o tempo não espera a sua coragem de amadurecer. Ele segue, ele caminha, ele segue em frente. E enquanto você hesita, a vida continua sendo escrita. Existe uma dor específica em saber que poderia ter ido além e não ter tentado. Não é a dor do fracasso, é a dor da omissão. Sim,
é a dor da omissão. E essa dor costuma ser mais silenciosa, mais profunda, porque o fracasso ensina que a omissão corrói. Sim, a omissão corrói. Você começa a imaginar a si mesmo no futuro. Sim, você fica pensando em você no futuro e se pergunta: eu vou agradecer por ter ficado ou por ter atravessado? Essa pergunta muda a postura do corpo, muda a respiração, muda a forma como você olha para você próprio, para sua própria vida. E então você entende, não é apenas sobre mudar de lugar, sabe? É sobre mudar de nível de consciência. Sim, mudar de nível de consciência. Há um momento em que você para de pedir sinais e começa a assumir responsabilidade. Para de esperar garantia e começa a sustentar decisão. Para de perguntar, e se der errado? E começa a perguntar, e se eu não tentar? E essa pergunta é poderosa. Sim, ela é poderosa. E se eu não tentar? Porque no fundo, você já sabe. Sabe que a ponte não é o problema. A ponte não é o problema. O problema é a coragem de dar o primeiro passo. É como estar diante de uma ponte, sabe? Atrás de você, a margem conhecida, as rotinas que você domina, as relações que você entende, os limites que você já aprendeu a administrar. À frente, a neblina, a escuridão, nenhuma garantia, nenhum contrato de segurança, nenhuma promessa de facilidade. Quando você atravessa, a ponte balança, o vento sopra, o medo se apresenta. E ele é legítimo. O medo é legítimo. Medo de perder estabilidade, medo de errar o passo, medo de desapontar expectativas, medo de descobrir que você poderia ter ido além. Mas existe um medo ainda maior. O medo de nunca descobrir. Entende? Coragem não é ausência de medo. É a decisão de não se abandonar. É o compromisso de não viver pequeno quando algo dentro de você pede expansão. Eu me lembro de um período em minha vida em que tudo parecia estável. Nada estava errado, mas nada estava crescendo. Era confortável, claro, era confortável. E exatamente por isso, perigoso. Era perigoso, porque há confortos que não sustentam o futuro, sustentam apenas a repetição. E repetição, quando não é consciência, se transforma em prisão, sabe? Se transforma em prisão. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Por fora, tudo funciona. Por dentro, algo falta. Não é falta de oportunidade, é falta de alinhamento. Você continua, mas não vibra. Você produz, mas não sente. Você sorri, mas sabe que há algo não vivido. E essa percepção começa a incomodar. Mas o incômodo é precioso, porque ele é o início da honestidade. Há versões suas que ainda não puderam existir porque você tem protegido demais os próprios muros que te cercam. Muros protegem, mas também limitam o horizonte. Muros evitam risco, não é verdade?
mas também evitam crescimento, sabe? Evitam crescimento. Pontes, por outro lado, não prometem conforto, prometem travessia. E travessia transforma completamente. Há fases que terminam por dentro, antes de terminarem por fora. Você continua no mesmo lugar, mas já não pertence a ele da mesma forma. Sim, isso é uma verdade. E essa sensação é sutil, mas definitiva. Entende? Chega um momento em que não atravessar também é uma escolha. Eu não quero ir. E escolher não avançar também constrói um destino. Sim, vai construir um destino. Permanecer atrás dos próprios muros pode parecer proteção, mas quase sempre é adiamento. Adiamento de sonho, adiamento de expansão, adiamento da própria verdade. Sim, o adiamento da própria verdade. E o tempo não adia junto, ele segue. E você sabe disso. E você vai continuar reforçando muros? Ou vai começar a construir pontes? Algumas escolhas não mudam apenas o caminho. Elas mudam quem você se torna ao percorrê-lo, sabe? E talvez o que esteja esperando do outro lado não seja apenas um novo lugar, seja você mais inteiro, mais alinhado, mais verdadeiro.